Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê, bem-vindo de volta. Então, nós temos duas forças operando, uma é o Parabhada e o outro é o nosso livre-arbítrio, aquilo que a gente gostaria, né, que fosse e aquilo que é, né, em palavras mais simples, né? Então, qual dessas duas forças irão vencer esta batalha, né? O Parabhada Karma, manifesto, ou a minha capacidade de administrar e cultivar parábolas melhores, né? Então, o Swami faz uma análise de tudo isso, né? E ele começa a desdobrar, dizendo que os parábolas possuem três tipos, três graus diferentes, aqueles parábolas mais brabos, né? Mais fortes, né? Para bala, para a parábola, né? O médio, né? E o fraco, né? Então, de acordo com a intensidade do Parabada, né, que é o resultado, né, das minhas ações, né, o Karma Pala, né, e como são resultados de tudo aquilo que eu fiz, o Parabada ele está associando também com a intensidade das ações que eu coloquei no passado, né? Então o destino vai ser diferente de momento a momento. Então, naturalmente, as nossas ações, não somente a nível de intensidade, mas a nível de qualidade, irão produzir parábolas de nível mais adversos, médios ou fracos, destinos, né, que não são exatamente aquilo que eu desejei, mas que podem ser modificados, né, através da minha força e através do exercício das minhas escolhas de agora, que irão imediatamente começar a transformar aquele parábola, né? Existem graus de ações e graus de parábolas, graus em termos de qualidade de nossas ações e graus a respeito de parábola. Parábola é o destino, as nossas ações, escolhas, simboliza no livre-arbítrio, né? Então, é uma equação extremamente complexa que o Swami tentou linearizar, né? Equalizar de modo mais simples, né? Então, existe um grau no exercício do livre-arbítrio, na qualidade do meu livre-arbítrio, né? Do exercício, e o meu parábada irá variar de acordo com tudo isso, né? Então, existem parábolas que são administráveis, outros são impossíveis de serem modificados, então nós contamos somente com a nossa força de aceitá-los, né? E neste sentido é que o Kama Yoga, né? Ele se torna muito significativo, né? Porque é a capacidade, a força de aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Por que que não pode ser mudado? Porque este universo ele é desenhado inteligentemente, ele é fundado numa lei primordial no que tange a experiência humana, que é causa e efeito, ações e seus resultados, né? A nível pessoal, a nível coletivo, a nível circunstancial, né? Então, nós sabemos que existem parábolas que nós simplesmente podemos, no máximo, se for muito difícil, a gente pode lançar uma oração para o Criador, dizendo assim: Senhor, me dê força para me suportar esta situação tão adversa, né? Mas a gente jamais deve se sentir vitimizados ou indefesos, tá? Então, nós sempre podemos, né, assumir as nossas responsabilidades e aceitar os parábolas, né, do melhor modo possível. Por isso nós precisamos sempre nos preparar para o futuro, preparar para o destino, né? A inteligência, né, a preparação, o planejamento, a gente sabe que, né, nos dias de hoje ninguém sabe mais os dias de amanhã, a segurança relativa foi ainda mais relativizada, né? Então, é melhor que a gente desenvolva esta força, este equilíbrio, né? Que só é possível através deste crescimento espiritual, né?
Então, existem parábolas que nós simplesmente, né, temos que aceitar. Mas existem outros de tipo médio, né, que eu consigo administrar, né, e transformar, né, reduzindo assim o impacto desses parábolas que podem ser reajustados, né, readministrados, né, redução de gerenciamento que minimiza os resultados, né? Então, existem parábolas que a gente pode ir lá, interagir e melhorar, né? A gente pode ver isso do ponto de vista de karmas conflitantes no nível das interações humanas. Digamos que eu tenho que lidar com um karma conflitante com o meu vizinho, né? É um conflito brabo, mas ainda assim, né, eu tenho a capacidade intelectual de tentar resolver o conflito, tentar dialogar, raciocinar, né, fazer comprometimentos, disso e aquilo. Então, existem parábolas que não são realmente como um ciclone, né? Então, então tudo isso, né, para dizer que nós podemos sim administrar, gerenciar tudo isso, e aqueles parábolas mais fraquinhos, né? Eu quase que não preciso fazer esforço. Eu sei que eles são mais ou menos como nuvem passageiras, né? Então, alguns parábolas podem ser evitados, outros podem ser anulados, outros podem ser gerenciados, outros podem ser remediados. Se você perguntar se o destino pode ser mudado ou não, a minha resposta dependerá da qualidade ou da intensidade do parábola, né? Então, nós sabemos disso. Parábola é parábola, né? O melhor remédio é a força para lidar com qualquer tipo de parábola, seja ele daquele mais forte, médio ou mais fraco. Este é um remédio, Samatvan, equilíbrio, força, equanimidade, imunização mental, psicológica, emocional, imunidade, né? Aí o Swami apresenta, né, uma analogia de doenças, né? Aí ele coloca que existem doenças que não têm cura, como a pressão alta ou a diabetes, né? Mas já existe cura, mas não a cura convencional, mas essas exposições foram feitas mais ou menos 20 anos atrás, um pouco mais, né? Talvez ele não soubesse, né? Então, existem doenças que você pode gerenciar, administrar e você, né, supera, outras não. Do mesmo modo, o nosso futuro, o nosso destino, não é totalmente controlado pelo parábola, nem é totalmente controlado pelo livre-arbítrio, né? É uma resultante, usando a linguagem de física, né? É uma resultante muito complexa. A coisa mais importante é nós compreendermos, né, que sem o exercício do livre-arbítrio, a vida não faz nenhum sentido. As escrituras nos dizem que o universo foi criado para que esses seres biológicos, orgânicos, vivos, com uma capacidade intelectual que permita, né, a experiência do eu sou e eu sei que eu sou, pudessem fazer escolhas, né, que o elevassem do nível animalesco, no nível do reino animal, né? Falando do reino animal, né, a maioria de vocês não sabe, eu adotei um cachorro importante, bacana, tive maior sorte, né, um cachorro de raça alemã, e eu estou curtindo essa experiência já há uns 4 meses. Recentemente, nós vimos numa passagem do Gita, no capítulo 5, no qual o Lord Krishna falava, né, e o Swami Paramarthananda falava sobre os cães, né, os animais, o cão sendo um dos animais mais inferiores, né, dentro da cultura védica, né? Pior do que os cachorros são os comedores de cachorros, né? Dizendo, se você for realmente um cachorro ou um comedor de cachorro, você é o pior de todos os seres humanos, né? Aí o Swami mencionou essa história do cachorro. E ele disse que, segundo a cultura védica, né, o,
a vaca, né? O boi, eles são animais muito superiores, né? E o elefante também é um outro animal muito superior, e eu tenho certeza que existem animais superiores também. Aí eu fiquei intrigado com essa história do cachorro. Por que que ele chama o cachorro uma expressão animal das mais inferiores possíveis, né? E eu tenho pensado, observado, visto. Hoje eu tive uma experiência incrível que eu vou compartilhar com vocês. E no passado eu já tive momentos que eu tive medo desse cachorro também, porque quando aquela violência emocional dele vem à tona, eu fico preocupado que de repente ele vai me morder, vai me machucar também, entendeu? Porque quando ela vem à tona, é um impulso, né? É um instinto muito violento, emocionalmente violento. Hoje de manhã, 1 hora, 2 horas atrás, eu fui dar a passeada com ele dentro da minha propriedade, sempre, né, na coleira, uma coleira curta, porque se eu perco ele, aí ele vai acabar causando danos, que ele gosta de correr atrás de bicho, entre eles as minhas galinhas e galos, né? Então eu tenho que lidar com as dificuldades de haver um cachorro com instinto de caçador muito forte, né? E hoje eu estava caminhando com ele e de repente passou um teu. Teu é são aqueles lagartos de mato que são um problema aqui porque eles gostam de comer ovos e pintinhos. Eu gostaria que esse cachorro fosse inteligente o suficiente para caçar os tios, né? E assim eu não teria o problema dos teus, tá? Dos lagartos estarem comendo os pintinhos e os ovos. Mas ele, quando vê um lagartixa ou vê um lagarto daquele, ele enlouquece. Eu estava andando com ele e ele viu, eu também vi o TU, e ele correu com uma força tão grande que eu não resisti, eu não consegurei segurar ele. E eu tive que correr atrás, e aí o lagarto passou pela minha cerca, e o meu cachorro ele ficou enlouquecido. A ferocidade dele, entendeu? Ele começou a morder a cerca e quase derrubar a cerca. E para me tirar ele da cerca, né, eu tive mais uma vez receio, porque eu falo, ele de repente ele pode me atacar, né? Porque ele estava tão violento, tão ferozmente violento. Aí eu pude ver, eu me lembrei do Gita dizendo assim, olha, esses animais, o cachorro, né? Eles possuem um instinto animal muito violento. E aí eu comecei a conectar os pontos, dizer, não é à toa que os cachorros, Marcelo, também são utilizados como arma, né? As polícias, né, as guerras, os exércitos, eles possuem cachorro como arma, porque dentro deles existe esse instinto muito violento, um instinto animalesco muito violento, né? Eu tive uma experiência hoje que, né, me assustou um pouco, né? Então, nós queremos nos elevar além, acima desse instinto animal, né? E isso só é possível através do exercício do livre-arbítrio, tá? E o exercício do livre-arbítrio é possível, né? Se torna muito mais possível, né? Quando nós podemos incluir o Senhor, o Criador, na nossa equação de vida. Não dizemos que as conquistas são nossas, que as nossas metas são nossas, que as conquistas das nossas metas são conquistas nossas, mas a gente sempre atribui como praçada, um presente do Senhor. E quando são conquistas fracassadas, os resultados são parábolas adversas, a gente também precisa ver como oportunidade de aprendizagem, né? Sempre como praçada. Portanto, o Punya praçada não é como um presente de Natal que aparece na nossa árvore de Natal em dezembro. Ela é uma função dos nossos esforços, do exercício inteligente e adequado do livre-arbítrio humano. Portanto, Krishna espera que Arjuna possa escolher, né, escolher fazer o seu Swadharma para proteger o destino da humanidade. Mas o Lord Ishvara só pode abençoar e ajudar aqueles que estão dispostos a fazer um esforço de exercício do livre-arbítrio contra a corrente, né, da ignorância cósmica. Aí o Swami diz que um guru só pode dar uma ajudadinha, né, aos estudantes
que acreditam em si mesmos. Caso contrário, os estudantes simpatizarão com o Swami e dirão: Swami, me dê moksha, Swami, me purifique, Swami, me qualifique, né? E o Swami está dizendo: eu não posso fazer isso, somente você pode fazer isso por você mesmo, né? Então, esta passagem aqui, ela se refere mais uma vez ao verso 5, né? Que somente você pode elevar a si mesmo. Você é responsável por sua elevação e seu declínio. Você é o seu melhor amigo, mas você também pode ser o seu melhor inimigo. O seu maior inimigo é você, é o eu, né? É o aham, eu sou, eu existo, vivendo governado somente por suas vasanas não alinhadas com as leis que regem esta estrutura inteligente chamada o Dharma, né? Eu sou o meu melhor amigo na medida que eu submeto meu intelecto às escrituras, né? Após ter obtido o mérito kármico de entrar em contato com as escrituras, e assim fazendo, eu inicio a exercer o meu livre-arbítrio de modo inteligente, né? E fazendo as escolhas do ponto de vista de Dharma e Adharma, ao invés das escolhas do ponto de vista o que eu quero e o que eu não quero. Aqui ele, mais uma vez, ele fala, né? O Swami não pode purificar ninguém, o Swami não pode entrar no exercício livre-arbítrio de ninguém, né? É cada um de nós, né? O Swami, no máximo, o Guru, no máximo, pode expor os ensinamentos na esperança que os seus estudantes, os discípulos, né, façam o melhor utilizo possível desses ensinamentos. Mas para isso vocês têm que, aqui o Swami coloca, vocês têm que acreditar em si mesmos, confiar em si mesmos. Isso significa o quê? Significa, para início de conversa, vocês precisam assumir a responsabilidade inerente à obtenção deste livre-arbítrio humano. Jamais se coloque numa posição de vítima, né? Totalmente governado pela tirania do destino, né? Você precisa assumir a sua responsabilidade, ter confiança em si, né? Ter fé em si, sabendo que você é parte integrante desse sistema kármico. Muito, não espere que nenhum guru possa transmitir a iluminação, é um conceito que é muito comum no mundo espiritual. As pessoas que não compreendem este processo de elevação espiritual, eles acreditam que um tal guru, numa tal sanga, né, um tal momento, eu terei uma tal epifania que irá me iluminar, né? Mas isso não existe. Isto é fantasia daqueles que não assumiram, né, a sua responsabilidade, aqueles que não têm autoconfiança, né, aqueles que não decidiram dar a volta por cima, iniciando pela batalha contra esta ignorância cósmica, essas vasanas, né, que governam a grande maioria da humanidade. Portanto, Arjuna, assuma o controle da sua vida, né, e faça, escolha fazer o Swadharma, né? Você precisa ter confiança em si. Confiança em si significa aceitação do livre-arbítrio, do meu poder intelectual de escolher, e de tal modo que eu possa compreender o que é uma boa escolha que me eleva e o que é uma escolha que irá me destruir espiritualmente, né? Então, no momento que eu compreendo que as minhas decisões contam, então o primeiro passo, né, é você estabelecer qual é o objetivo que eu quero alcançar na vida, né? E qual é o objetivo que nós queremos na vida? Nós do Vedanta Brasil, nós queremos a elevação, a purificação, o refinamento, né, deste instrumento primário de experiência e conhecimento, o intelecto humano, o coração humano, a mente humana, psicologia humana, né? Então, nós sabemos que nós experimentamos o mundo através desse instrumento primário, né? Que compreende os 5 órgãos dos sentidos,
e nós temos que afinar, nós temos que, né, simplesmente refinar esse instrumento. Então, o primeiro passo é estabelecer uma meta, elevação espiritual. Aí nós chegamos no Vedanta, né? Aí o Vedanta diz, ótimo, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Qualificar-se para o sucesso neste objetivo, né? Então, você precisa de purificar, refinar o complexo corpo, mente, sentidos, né? Este é o processo que inicia com o Karma Yoga, que pode passar ou não pelo Upasana Yoga, para que possamos entrar, né, com boas chances de sucesso no Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta, né? Então, o primeiro passo, né, é definir que eu quero nadar contra a corrente, eu quero assumir as minhas responsabilidades, eu quero exercer o livre-arbítrio de modo eficaz e inteligente, né? E aí eu estabeleço, né, que a purificação, o melhoramento do complexo corpo-mente é o meu objetivo intermediário, né? Qual é o meu objetivo primário? Desenvolvimento de qualificações, né? O primário foi o estabelecimento de valor. Qual é o valor dos valores? Não é a riqueza material, é o crescimento, é a riqueza espiritual, a riqueza interior. Primeiro passo, estabelecimento de valor. Segundo passo, desenvolvimento das qualificações que me permitirão alcançar o meu objetivo, né? É como um instrumento, uma ferramenta, né? O corpo, mente, sentido, aí você precisa de melhorá-la. Por isso, a mente é o nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo. Tinha um guru que eu, entre tantos gurus que eu estudei, né? O U.G. Krishnamurti. Um livro dele tem o título A Mente é Seu Maior Inimigo. Ele é um cara super pessimista, né? E que advocava a ideia de que a mente é o vilão da história, né? Que você precisava destruir a mente, né? Então, não, a mente não é nem o vilão da história, nem o mocinho da história. Não é nem amigo, nem inimigo. Vai depender de mim, né? Eu sou o meu melhor amigo, eu sou o meu maior inimigo, na medida que eu, né, consigo, né, estabelecer e alcançar este melhoramento do complexo corpo-mente que me permite o exercício inteligente do livre-arbítrio humano e a minha elevação espiritual, né? A mente é a mesma, o intelecto racional é o mesmo, mas eu preciso de quê? Purificá-lo, refiná-lo, melhorá-lo. Nós temos algumas analogias, como a carroça, né, de Arjuna. Krishna está conduzindo a carroça de Arjuna, né? Uma analogia, é um simbolismo muito bacana, né? Os cavalos, né? As 10 rédeas, né? Aí o motorista da carroça, que é Krishna, que vai para o intelecto, né? Os 5 cavalos são os 5 canais, né? Os 5 sentidos, as 10 rédeas são os 5 mais 5, né? Os instrumentos de ação e de recepção. E Krishna é o motorista, né? Então, se esses instrumentos estiverem em boa saúde, né, e você tiver sorte, né, um bom parábada, você talvez alcance os seus objetivos, né? Mas você tem que manter este instrumento, corpo, mente, sentidos, em boa saúde. Isso envolve realmente muitos fatores, né? Um inventário do meu estilo de vida, começa com o estilo de vida, né? O modo qual eu estou vivendo a minha vida, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou ingerindo, né? O tipo de trabalho, né? O tipo de situação kármica eu me encontro, pode ser modificado ou não pode ser modificado, e diversos fatores envolvendo esta análise, né, da minha situação, né? Portanto, é isso. E no final das contas, mesmo que eu tenha, né, um bom carro, né,
com boas rodas, com uma boa lataria, se eu beber muita cerveja ou whisky, né, eu fico bêbado, aí tudo estará perdido. O intelecto também precisa permanecer em boa saúde. Aí o Swami fez uma outra analogia a respeito da música clássica indiana, né? Música carnática, que são compostas por muitos participantes, integrantes e muitos instrumentos, e eles ficam um tempão afinando os instrumentos, né? Muito tempo mesmo. Nós temos o corpo, a mente a mente com todas as suas funções e que inclui os órgãos dos sentidos. Elas precisam ser muito bem afinadas, né? De modo que nós possamos utilizar esse instrumento e poder cantar a nossa canção, né? Né? Qual é a nossa canção? Aham Brahmasmi, e tudo é Brahman, né? Portanto, Krishna diz: o homem deve elevar-se por si, o homem não deve desistir, não deve se vitimizar e declinar e decair. E, e neste processo eu preciso ter uma saúde emocional também. A sanidade psicológica emocional é indispensável, não, não só dos órgãos dos sentidos, mas do nosso centro emocional, não? Psicologicamente, emocionalmente, eu preciso estar bem, porque se eu não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, isso afeta o meu intelecto. O ser humano, né, o corpo sutil, né, ele é um organismo integrado por diversas funções. Você não pode possuir um intelecto bom e um centro emocional, né, totalmente selvagem, né, totalmente reativo, né, porque aquelas reações emocionais, psicológicas fortes, derivadas de traumas ou de vasanas ou samskaras, né, elas produzem uma perturbação que também afeta o intelecto, porque é tudo integrado. Você entende, Mariné? Portanto, todas as funções, né, de todas as nossas funções do corpo sutil ou dos órgãos físicos, né, os sutis, precisam ser refinadas e em boa saúde, né, física e mental. Portanto, são diversos fatores que nos fazem uma pessoa sana, né? Temos que manter a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, né? Então, isso tudo o Swami muito frequentemente se refere como uma personalidade bem integrada, não é? Personalidade que é sadia, não somente neste campo, mas em todos os campos, tá? Uma personalidade bem equilibrada, intelectualmente, mentalmente, psicologicamente, né? Isso nós obtemos através do Karma Yoga, né? Uma personalidade purificada e bem integrada. Portanto, o primeiro conselho de Krishna é tornar esses instrumentos saudáveis, purificados, afiados, né? Bem direcionados. A beleza aqui é que quando eu tenho que refinar o meu equipamento, corpo, mente, sentidos, né? Eu não tenho realmente um equipamento como um objeto, né?
ao meu dispor, por exemplo, assim, onde é que está o meu equipamento? Deixa eu botar ele na mesa e eu vou afinar ele, vou purificar ele, vou limpar ele, vou melhorar ele. Não, não. Como é que eu vou refinar esse equipamento corpo, mente e sentido? Né? E aqui o Krishna, ou simplesmente o Swami Paramartananda, apresenta um ponto interessante. Né? Eu não vou utilizar um equipamento para purificar o outro equipamento, porque eu sou o equipamento, né? Porque para refinar ou para, né, como é que se diz? Afinar, né, um equipamento, quase sempre a gente utiliza as nossas mãos ou outros equipamentos modernos, né? Mas nesse caso não, se eu quiser refinar ou afinar os meus próprios instrumentos, ou purificar, entendeu? Eu sou esse instrumento, né? Então, eu não tenho nenhum outro princípio que possa fazer isso por mim. Sou eu que devo fazer, né? É a natureza do aham, né? Dessa consciência humana, dessa consciência refletida, que ela é autoconsciente, né? E ela, somente ela, pode refinar e purificar a si mesma, né? Diferentemente dos instrumentos que nós podemos refiná-los através de nossas mãos ou de outros equipamentos, né? Outros instrumentos. Então, você vai purificar a mente como? Com a sua mente, né? Então, isso às vezes é meio, mas como é que eu vou fazer isso? Não, você vai purificar a mente com a sua mente. Nossa, mas se a mente está precisando de purificação, como é que ela vai purificar a si mesma? As escrituras, elas vão nos dar a direção. As escrituras são os pramanas que me permitem purificar a mente. A mente se autopurifica através da associação com as escrituras e com o guru, né? Então, essa é uma análise legal. Como é que você vai purificar ou curar o corpo físico, né? Através do corpo físico, né? Fazendo exercícios, observando a dieta, né? Aí você vai produzindo, né, uma harmonia entre o corpo e a mente. Você refina o seu intelecto como? Através do próprio intelecto, né? Assim você vai refinando os diversos aspectos, né, desta mente-sentido, desse corpo-mente-sentido, de modo que você desenvolva aquilo que o Swami frequentemente coloca como uma personalidade bem integrada, sadia em todas as áreas da sua experiência, né, mental, emocional, intelectual, psicológica e física também, né? Nunca permita que esse instrumento primário de experiência e conhecimento possa ser destruído, enfraquecido, né? Diminuído, porque é o único instrumento que nos permite a salvação, é a única graça salvadora. Observe as suas atitudes pouco saudáveis, né? E as corrija. Nunca permita o enfraquecimento ou o declínio ou a doença, né? Do seu instrumento primário, que é o corpo-mente. E qual é o enfraquecimento que irá destruir esse corpo-mente? Eu acredito no destino, o destino é poderoso, não existe nada que eu possa fazer. Né? Essa é a atitude mais negativa que existe. Portanto, seja autoconfiante, né? Seja forte. Se Vivekananda, assim como exemplo, Shankaracharya, ou even Ramana Maharaj, eles puderam purificar os seus instrumentos, né? E você os adora simplesmente, né? E se você os adora sem seguir o exemplo deles, isso é chamado de deificação. Você torna essas entidades extraordinárias e você permanece ainda aquele ser pequeno, inadequado, fraco, impotente, preguiçoso, como antes. Então, você é o seu melhor amigo, seja autoconfiante, né? Tenha fé em si. Jamais permita que essas noções
negativas a respeito do seu instrumento, né, corpo, mente, sentidos, venha a condicionar a sua vida. Todas as pessoas extraordinárias, elas são extraordinárias, né, quando elas obtêm o sucesso, mas antes disso, elas eram pessoas comuns que estavam fazendo um esforço, qualquer que seja o campo, né, o campo de objetivo deles, né, o campo de ganho. Confiança no seu esforço próprio, derivado da compreensão de que você tem esta força, é a força do livre-arbítrio, que ela é tão forte quanto a força do Parábada. Esta força permitirá a você o sucesso na vida, realizações de todo tipo, incluindo a realização espiritual. Faça da mente, do corpo-mente, deste seu Atma, né? Jiva Atma, o seu verdadeiro amigo, né? E destrua os inimigos da ignorância cósmica universal, que são essas vasanas fundadas na ignorância espiritual. Se você tomar essa decisão de assumir a sua vida, né, e realmente desenvolver a autoconfiança, a capacidade de que você é responsável pelo seu futuro, o que você também é, principalmente você é responsável pelo seu futuro, mesmo que ele não manifeste, né, como um parábada físico, material, mas existem parábadas internos, existem resultados de ações que são interiores, e os resultados dessas ações interiores são parábadas no campo sutil, a capacidade, a imunidade contra os choques da vida, que me permite encarar, né, os parábadas materializados, né, de forma elegante, né, assumindo tudo como praçada, como oportunidades, né? Assim, somente assim, você assumindo a sua responsabilidade, né, desenvolvendo essa confiança, né, compreendendo a importância do seu livre-arbítrio, a graça de Bhagwan poderá cair em você, porque Bhagwan é o sistema, né? Ishvara é o sistema. Né? Você não vai simplesmente esperar na esperança de que, não vou fazer nada agora, porque quem sabe eu tenha feito tantos esforços, tantas ações espirituais no passado, quem sabe, né, a graça de um parábada, de um punha espiritual, né, descenda sobre mim e eu me ilumine, eu obtenha o autoconhecimento. Né? De repente pode acontecer, então não faço nenhum esforço nessa vida, eu conto com os esforços que eu já fiz em muitas vidas passadas. Essa é uma boa análise, né, Marcelo? Porque as pessoas que compreendem os ensinamentos, elas são tão espertas, né, astutas, que elas podem dizer, não, eu já fiz muitos esforços espirituais, vamos ver se um deles frutifica, né? Não, continue fazendo esse esforço espiritual, não existe nada melhor a fazer em cada uma dessas encarnações, né? Então, o guru é como o Papaji costumava dizer, vocês são os meus filhos, né? E eu sou o pai espiritual de vocês, né? E chegaram a fazer até uma música para Papaji, dizendo, nós somos seus filhos, em Lucknow, Papaji, uma música que eu não lembro mais, né? Porque aqui o Swami Paramarthananda, né, diz que o guru é mais ou menos como um pai, que ele está sempre ali torcendo para os filhos, né? Que os filhos possam alcançar esses objetivos, sendo o objetivo espiritual o mais elevado, né? Mas o pai não pode fazer nada pelo filho, ele pode torcer para o filho, motivar o filho, encorajar o filho, né? E um pai espiritual, ele expõe, desdobra os ensinamentos dentro das suas possibilidades, né? De tal modo que
esse pai espiritual seja não somente um guru de motivador, mas um guru que ensina as escrituras, né? Lembra dos 3 tipos de gurus? Guru de iniciação, guru de inspiração e guru que ensina, né? Então, o seu guru está aplaudindo para você, Ishwara está torcendo por você, as escrituras estão todas torcendo para você. E o que estamos fazendo? Não podemos permanecer dormindo, né? Acreditando que a vida é simplesmente uma fatalidade acidental. Levante-se, comece a caminhar, comece a exercer o seu livre-arbítrio, seja o seu melhor amigo, né? E assim você irá vencer o seu inimigo interior, que é, né, a preguiça, a letargia, né, a apatia, né, derivada da sensação de que não tem nada realmente o que eu possa fazer. No mundo espiritual é cheio disso, né? Ah, não, você não é um fazedor, não tem nada o que você fazer, vai para casa porque você já é a consciência. Consciência, né, totalmente condicionada por apatia, né? Fatalismo, né? Não tem nada que eu possa fazer porque tudo é a consciência. Sim, eu sou a consciência refletida, eu sou o Jiva Atma, que acredita que essa não seja uma estrutura inteligente fundada em meritocracia. É totalmente meritocrática esta construção de Mitya, né? Do ponto de vista do esforço individual de cada ser, né, que tem à disposição essa mente consciente e poder de escolha de momento a momento. O verso número 6, este Aham é amigo de si mesmo para aquele por quem o eu é dominado pelo próprio eu, mas este mesmo eu permaneceria em inimizade como um inimigo para aquele que não dominou o eu. Olha que jogo de palavras interessante, né? Então, existe o eu. Quando existe o eu, o ahamkara, né, está sempre presente, né? Até que o eu seja muito bem compreendido como esta capacidade inteligente de direcionar a minha vida através do exercício do livre-arbítrio e converter em eu Brahman, Aham Brahmasmi. Né? Aham Egosmi, Aham Brahmasmi. Este eu é amigo de si para aquele que dominou o Ahamkara, o Aham Egosmi, you know? Mas ele vai ser um inimigo se ele for o dominador deste Aham original. Né? Este eu é amigo de si mesmo, para aquele por quem o eu é dominado pelo próprio eu. So, a consciência, né? A inteligência, essa consciência humana, este Ahamkara foi purificado ao ponto, né, que ele se torna o nosso melhor amigo. Vamos lembrar que o que é uma Ahamkara? Ahamkara nada mais é do que a construção corpo-mente, né, sentidos, né, que produz essa experiência humana. Eu sou, eu existo, eu sei que eu sou, eu sei que eu existo. Né? Então, este pensamento, eu sou, eu existo, né, que é o Ahamkara, ele tem potencial de assumir a responsabilidade, né, do exercício desse livre-arbítrio e tornar um instrumento que irá conduzir este Aham para o Aham Brahmasmi e libertar o indivíduo do samsara. Né? Mas esse mesmo eu, ele se torna um inimigo, né, para aquele que se deixou dominar pelo eu inferior, que é o Ahamkara. Aquele que não dominou o Ahamkara, aquele que não purificou o Ahamkara, este Ahamkara se torna um grande inimigo. Né? Vocês entendem? Está fazendo sentido? Não existe mais de um aham, um eu sou. É sempre o eu sou. Este eu sou pode ser tão rudimentar ao ponto de pensar eu sou o corpo.
e eu quero o que eu quero, e eu vou passar por cima de qualquer coisa ou pessoa para obter o que eu quero. É sempre o eu, mas é um eu rudimentar. Então, este eu rudimentar, ele foi sobreposto, né, no eu que potencialmente é Brahman, né? E aí o Brahman aparente, né, que é o Jivatma, se tornou escravo deste eu sou rudimentar. Mas este eu sou rudimentar tem sempre a possibilidade de iniciar um processo de purificação e melhoramento que permita a ele dominar esses instintos animalescos, né, ignorantes, do Ahamkara. É relevante lembrar aquela colocação do Swami Shimaya, quando ele diz, né, o processo da experiência humana é um processo de transformação, né, do eu mineral, o eu animal que nós temos dentro de nós, né, o eu vegetal, o eu animal, né, o eu humano, né, e o eu divino. Então, este é o processo. E isso somente é possível, essa elevação, através do exercício do livre-arbítrio. Se alguns de vocês ainda achar que não existe livre-arbítrio, eu diria que o Vedanta não é para você, né? No verso anterior, o Lord Krishna disse que eu sou o meu amigo, o meu complexo corpo, mente, sentido, eu sou o meu inimigo também. Então, nós vamos deixar isso para a aula de amanhã, a partir do verso 6. Felipe, família, você tem alguma questão? Você entendeu a importância do livre-arbítrio? Alguém tem alguma questão, considerando que nós terminamos meio-dia em ponto hoje, pela primeira vez? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, 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 Om. Namastê. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil.